Esse vídeo é para você que está na dúvida entre comprar o Fila Speedrocker Skyfoam e o Fila Aero Skyfoam. Esses dois tênis aqui são os lançamentos mais recentes da Fila, eles inclusive têm um nome muito parecidos, mas uma diferença importante de preço. O meu objetivo aqui nesse vídeo é te ajudar a entender quais as diferenças dos dois e como escolher se você vai comprar um ou outro. Se você me acompanha aqui no canal, você já deve ter visto que eu fiz um review completo do Speedrocker Skyfoam, e se você ainda não me acompanha, vai ver esse vídeo e já se inscreve no canal. E eu vou começar esse vídeo falando um pouquinho mais especificamente do Aero Skyfoam. E hoje eu vou ser bem direto com vocês comparando esses dois tênis. Quando a gente fala de cabedal, ou seja, essa parte aqui de cima do tênis, eles são muito parecidos. Os dois usam a mesma tecnologia, que é a tecnologia SkinTech. E a sensação é que o cabedal do Speedrocker é um cabedal um pouco mais robusto, com um pouco mais de material, mas ambos são bem confortáveis e me deram zero problema de bolhas ou com respirabilidade. A diferença principal entre os dois com certeza está na espuma da entressola, onde o Speedrocker veio com essa inovação, que foi essa parte aqui, que é uma peça de espuma com uma densidade diferente e que entrega, se eu não me engano, 15% mais de maciez na passada. E o Aero Skyfoam é a mesma espuma de mesma densidade no seu solado inteiro. Essa entressola é a nova tecnologia da Fila, que é a tecnologia Skyfoam que dá nome ao tênis. A outra grande diferença na minha visão dos dois tênis está na geometria da entressola. Eu falei bastante que o Speedrocker foi construído para te entregar velocidade simplesmente pela geometria da entressola por conta do efeito rocker, que dá nome ao tênis, Speedrocker. O que quer dizer isso? Ele tem um ângulo aumentado tanto aqui no calcanhar quanto na ponta do pé, e que favorece a transição da passada por conta disso e, portanto, deixaria o tênis mais rápido. O Aero Skyfoam tem esses ângulos menores. Não sei dizer exatamente a medida para vocês, mas a gente vê principalmente aqui no calcanhar que a gente não tem esse ângulo tão grande quanto o do Speedrocker. O Speedrocker é ligeiramente mais largo e os dois possuem a borracha Evergrip na sola. Tem a pequena diferença que o Aero Skyfoam tem borracha na ponta do pé e no calcanhar e um pouco menos aqui no meio do pé, e o Speedrocker parece ter a borracha ao longo de todo o solado. E eles também têm uma diferença de peso. O Aero Skyfoam é um pouco mais leve, ele pesa cerca de 208 gramas no tamanho 40, e o Speedrocker pesa 240 gramas no tamanho 40. Eu usei cada um deles por volta de 50 a 60 km e vou trazer para vocês o que eu percebi de diferenças. Então são dois tênis muito parecidos e que a diferença principal está na entressola, tanto pelo seu formato quanto pela sua composição de espuma. E como eu falei no review isolado do Speedrocker, eu achei ele um tênis um pouco mais técnico. Um tênis que na minha corrida encaixou melhor correndo um pouco mais rápido. Correndo um pouco mais rápido, com uma leve projeção a mais do tronco para frente, com o tempo de contato menor. Esse tênis é muito gostoso de correr, ele tem um conforto grande e uma boa responsividade. Já o Aero Skyfoam é um tênis mais simples, ele é menos técnico. Então, apesar dele não ter tanta responsividade, é um tênis que para mim é muito mais versátil. Eu consigo usar ele em treinos mais leves, consigo usar ele em treinos mais rápidos e ele dá conta do recado. Os dois têm um conforto muito parecido, apesar do peso diferente, a sensação de leveza é muito parecida com os dois, e o Speedrocker parece entregar um pouco menos de estabilidade, mas nenhum dos dois é considerado instável. Para mim, como corredor, então, para o Henrique corredor, eu pessoalmente optaria pelo Aero Skyfoam. Eu achei um tênis mais simples, mais versátil, que no meu rodízio entraria como um tênis pau para toda obra. Então é aquele tênis coringa e que se, por exemplo, você vai ter um tênis só no seu armário, esse é um tênis que pode muito te ajudar. Ele competiria, por exemplo, com o Corre 5 da Olímpicos, e apesar de eu não ter testado o Corre 5, eu tenho o Corre 4, e acho o tênis da Olímpicos um pouco mais seco. E pessoalmente eu prefiro um pouco mais de amortecimento, um pouco mais de conforto que o Aero Skyfoam entrega. Já o Speedrocker, como eu também falei no review só dele, eu achei um tênis um pouco mais técnico, e eu teria ele no meu rodízio de tênis quando eu quisesse usá-lo num treino um pouco mais rápido, um treino de variação de ritmo, por exemplo, ou até mesmo um treino longo em ritmo de prova. E é um tênis que eu tenho recebido um feedback muito bom, então tem muita gente que eu conheço usando e gostando desse tênis. Então é isso, espero ter ajudado vocês na escolha do tênis. Eu ainda vou continuar usando os dois, então vou continuar testando os dois por mais quilômetros. E aí eu consigo ter mais insights técnicos e de sensações para falar para vocês. Então, se vocês não me acompanham no Instagram, me acompanhem. E se você gosta desse tipo de review, se você tem alguma sugestão, se tem alguma coisa que você queria saber sobre esse tênis que eu não falei, comentem aí para mim. Obrigado e até a próxima, valeu!